Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos, a nossa lição, será: Não se envergonha de chamá-los de irmãos. O verso que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 26, que diz assim: Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pensar na história de Moisés é algo que faz com que sejamos capazes de refletir sobre uma realidade muito maior. Moisés havia nascido numa época em que as crianças da sua etnia, ele era um israelita, não passavam de um objeto que tinha um valor talvez até mais insignificante do que de um animal. As crianças israelitas do sexo masculino haviam sido designadas à morte naquela altura. Os israelitas estavam crescendo muito em número. O faraó, com medo de que essas crianças agora se rebelassem e se tornassem adultos e se rebelassem contra o governo do Egito, havia dado ordens para que os meninos fossem assassinados, jogados no Nilo. A mãe de Moisés, Joquebede, ao perceber que estava grávida, não sabemos como, mas ela conseguiu esconder a sua gravidez durante todo o processo. E mais do que isso, depois do nascimento de Moisés, ainda conseguiu mantê-lo escondido durante um bom tempo. Já percebendo que não haveria mais a possibilidade disso, ela coloca o menino num cesto de juncos e o coloca no Nilo, no rio Nilo. Muito provavelmente o que alguns comentaristas bíblicos dizem é que a história vai mencionar que uma das possíveis mães adotivas de Moisés, se a cronologia bíblica bate com algumas possibilidades de cronologia das diversas dinastias do Egito, provavelmente a mãe adotiva de Moisés tenha sido ninguém menos do que Hatshepsut. Essa mulher era estéril, era filha do faraó. Ela, não podendo ter filhos, provavelmente passou por alguns rituais de fertilização dentro do próprio rio Nilo. Provavelmente em um desses momentos, desses rituais, porque o Nilo era visto como o deus da fertilidade no Egito, porque era ele quem trazia vida através das suas águas para toda aquela região do Egito. Enquanto um desses rituais estava acontecendo, provavelmente Moisés tenha sido colocado num cesto e sido trazido até Hatshepsut. E ela, percebendo uma criança, mesmo que sendo uma criança hebreia, ela entendeu que aquele menino era nada mais, nada menos do que um presente dos deuses para ela. Ela não apenas adota o menino como filho, mas Deus estava dirigindo todas as coisas de tal forma que Miriam, a irmã mais velha do menino, se aproxima ainda agora da princesa e pergunta se ela não gostaria que ela arranjasse uma mulher que pudesse amamentar o menino. E a mulher escolhida para isso foi a própria Joquebede, mãe de Moisés. Ela agora recebe um salário da princesa para poder cuidar do próprio filho. Quando olhamos para aquilo que Ellen White vai falar a respeito desse texto, ela vai dizer que naqueles primeiros anos, naqueles primeiros tempos em que Moisés esteve com a sua mãe adotiva, com a sua mãe biológica, ele pôde aprender a respeito do Deus criador do céu e da terra. Ele pôde aprender sobre o Deus dos hebreus e que planos, que projetos ele tinha para o seu povo. É claro, Moisés, logo depois de ter sido desmamado, ele agora é trazido para o palácio e vai ser iniciado em todas as artes do Egito e, ao mesmo tempo, as ciências do Egito. Alguns achados arqueológicos, inclusive no próprio palácio de Hatshepsut,
mencionam algumas conquistas que haviam sido feitas pelo filho adotivo de Hatshepsut, anexando, por exemplo, a Etiópia ao Império Egípcio, e mencionando as grandezas desse grande homem que foi o filho adotivo de Hatshepsut. A senhora White ainda vai dizer para a gente, e no nosso guia de estudos hoje vai aparecer, inclusive, a citação do livro Patriarcas e Profetas, onde ela menciona que o faraó havia decidido passar o seu poder para o seu neto adotivo, porque Moisés era muito bom, era um grande líder, e havia realmente assimilado a cultura dos egípcios. Mas Moisés, apesar disso tudo, ele toma uma postura. Ele preferiu ser contado entre os infames e sem valor escravos israelitas e, junto com eles, receber de Deus a libertação quando Deus os libertasse, porque ele tinha uma visão maior, uma visão mais alargada. Ele esperava o galardão, ele esperava a recompensa que Deus daria à sua nação, do que receber da parte do faraó uma grande herança naquele momento, mesmo que fosse se tornar o homem mais poderoso do planeta naqueles dias. Mas eu fico imaginando se Moisés tivesse feito a segunda escolha, se ele tivesse escolhido ter ficado junto com o faraó, provavelmente o que teria sobrado dele seria um sarcófago em alguma das pirâmides do Egito. Talvez teria sim se tornado faraó, mas a sua história teria terminado aí. Mas quando olhamos para a escolha que Moisés fez, nós percebemos que Moisés continua vivo até o dia de hoje. Porque ele morreu, é bem verdade, mas quando vamos para a carta de Judas, ali naquela carta nós encontramos a descrição da luta entre Miguel e Satanás por causa do corpo de Moisés. E Ellen White vai mencionar para a gente de forma clara que ele foi ressuscitado e foi com Cristo ao céu. É exatamente por isso que no Monte da Transfiguração, Moisés vem para poder falar com o próprio Cristo Jesus. Quando você olha para a história de Moisés, esse é também um tipo ou um paralelo da história de Cristo Jesus. Porque Hebreus, ela diz que a carta aos Hebreus vai dizer para a gente que Jesus não se envergonha de se chamar o irmão de cada um de nós. Lá em Hebreus 2:11, por exemplo, você vê exatamente esse texto. Pois tanto o que significa como os que, pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Apesar de ser um com Deus, ele nos abraçou como parte da sua família. E essa solidariedade contrasta com a vergonha pública que os leitores de Hebreus acabaram sofrendo nas suas comunidades. Eles haviam sido expulsos das suas casas, haviam sido dados como pessoas proscritas da sociedade, como maus feitores. E agora, quando o autor da carta aos Hebreus vai se dirigir a essas pessoas, ele vai dizer: vocês deveriam olhar para a história de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele não teve vergonha de chamá-los de irmãos. E ele vai usar a história de Moisés, que nós lemos em Hebreus 11, versos 24 a 26, para poder mostrar exatamente isso. Moisés poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas não era o caminho mais fácil que traria a ele a vitória. Por isso, agora, trabalhando essa mesma ideia, ele vai dizer, se Cristo Jesus não escolheu o caminho mais fácil, se Moisés não escolheu o caminho mais fácil, não escolham também o caminho mais fácil, mas escolham o caminho que vai levá-los para a salvação e para a vida eterna. Permaneçam firmes, mesmo que as situações externas sejam adversas, mesmo que os obstáculos sejam grandiosos, não desistam. Eu acredito realmente que o Senhor Deus tem grandes coisas para nós. E acredito realmente que se permanecermos fiéis em Deus, teremos a oportunidade de ver coisas grandiosas acontecerem na nossa história. Eu oro a Deus para que, mesmo que você hoje esteja ultrapassando algumas dificuldades e problemas na vida, que você não desista, que você não jogue a toalha. Espere também o mesmo galardão que Moisés esperava. Não se esqueça
que Cristo Jesus escolheu chamar-nos de irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus por isso e ao mesmo tempo pedir a Ele que nos dê forças e poder para vivermos como irmãos e irmãs dignas desse irmão que temos. Obrigado, Senhor Deus, porque em Tua palavra descobrimos que temos um grande valor para o Senhor. Nos colocamos agora em Tuas mãos, agradecidos porque temos um irmão maravilhoso, Cristo Jesus, que não se envergonha de nos chamar como tal, mas ajuda-nos a viver também como dignos de ser irmãos de Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?